Vamos lá, pessoal. Lista 3 de exercícios de ótica. Bom, ótica, uma bela área da física, onde nosso estudo de ótica geométrica no ensino médio tem 3 fenômenos como base: reflexão, refração e absorção. E aí nós trabalhamos os temas: fundamentos da ótica geométrica, espelhos planos, espelhos esféricos, refração da luz, lentes esféricas, instrumentos óticos, ótica da visão. Então, tudo isso a gente trabalha relacionado à ótica no ensino médio. Eu vou fazer aqui 6 exercícios com vocês, falando geral sobre alguns desses pontos. Vamos lá. Primeiro exercício. É muito legal, depois leiam novamente o enunciado. E ele diz o seguinte: eu tenho que determinar a cor de uma substância. E como que eu faço isso? Eu analiso o gráfico de luz absorvida para determinar o comprimento de onda da luz mais absorvida. Depois eu vou a esse disco de cores e localizo a cor oposta a ela. Então, leia o enunciado para compreender. Quando eu analiso esse gráfico, como eu tenho aqui no eixo Y a intensidade da luz absorvida, eu vejo que nesse ponto aqui, no gráfico, eu tenho a representação da radiação mais absorvida, que corresponde a em torno de 500 nanômetros. Então, o que eu tenho que fazer? Achei o comprimento de onda de máxima absorção. Localizo no disco de cores e vejo a cor oposta. Se eu analisar esse disco, eu vejo que 500 nanômetros encontram-se nessa região aqui, entre 490 e 560. E aí é simples. O que eu faço? Eu pego essa região, traço aqui um segmento de reta e vejo qual é a cor oposta. Olhando aqui, qual cor oposta que eu cheguei? A vermelha. Então, a alternativa correta dessa questão, a alternativa E. No exercício 2, fala sobre visão. E existe aqui a protanopia, que é um tipo de daltonismo. E aí, o exercício em si diz o seguinte: uma pessoa com esse tipo de daltonismo e sem observam cartões. Para quais cartões elas darão a mesma resposta? Esse tipo de daltonismo gera dificuldade para distinguir a cor vermelha. Então, se eu estou fazendo um comparativo entre uma pessoa que tem e que não tem, eu tenho que eliminar os cartões que contenham vermelho, porque senão vai dar problema e pode dar erro na análise. Ou seja, o vermelho não pode ser. Só que se você observar, o amarelo também é constituído por vermelho. E o magenta também é constituído por vermelho. E claro, o branco também é constituído por vermelho. Todas essas cores estão dentro desse círculo que representam a cor vermelha, a participação da cor vermelha. Então, essas cores não poderão ser dos cartões que os dois vão observar com mesma qualidade, digamos assim, tendo a mesma identificação de cores. Então, as respostas possíveis são azul, ciano e verde. Das alternativas, só aparece o azul, não tem ciano nem verde. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Então, ele fala aqui, os voluntários indicarão a mesma cor. Para indicarem a mesma cor, esse que tem esse tipo de daltonismo teria problema com o vermelho. Então, a gente exclui os cartões em vermelho, ou que contenham cores formadas também pelo vermelho. Era só isso, tá bom? Terceiro exercício, isso é muito importante, ele fala sobre a concentração de energia, baseado na radiação solar. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente estuda espelho côncavo, a gente desenvolve, a gente discute sobre isso durante a aula. Então, por exemplo, eu tenho um feixe cilíndrico incidindo em meu espelho, paralelamente ao eixo principal, e ao sofrer reflexão, deixa eu desenhar aqui,
Então, esses raios estão chegando ao espelho. Ao sofrerem reflexão, os raios refletidos passam por um mesmo ponto, um ponto em comum. E que ponto é esse? Esse ponto é chamado de foco. Então, é muito comum a gente trabalhar com espelhos côncavos e convexos, que são chamados espelhos esféricos. Então, nesse caso aqui, ele fala sobre parabólico, mas a ideia é a mesma. Então, quando eu tenho um espelho côncavo, eu tenho aqui o ponto que chamamos de foco, onde eu tenho uma concentração de energia ali. Nesse exercício, ele fala sobre um fogão solar, ou seja, ele quer absorver a máxima energia possível. Então, onde eu devo colocar referente a essa superfície refletora? No foco. Alternativa correta do 3, alternativa C. Porque os raios solares refletidos se concentram nesse ponto, definido como foco da parábola. Alguns alunos ficaram com receio porque eles estudam sempre espelhos esféricos, e nesse caso era uma superfície parabólica. Não tem problema nenhum. Quarto exercício fala sobre sobre miopia. E ele fala sobre divergência, uma grandeza física dada em dioptria. A gente no dia a dia usa grau. Quantos graus tem sua lente? Quantos graus tem seus óculos? A gente generaliza assim. Isso significa dioptrias. É a unidade de medida, graus, né? É a linguagem popular referente à dioptria. Então, nesse exercício, ele explica para a gente bastante coisa. Ele fala que essa tal vergência é 1 sobre distância focal, isso nos ajuda muito. V é 1 sobre F, então eu estou tirando informação do enunciado. E ele fala que a distância focal da lente para o míope vai ter que ser, deve medir a distância máxima que o indivíduo possa enxergar. E aí aqui embaixo ele fala que nesse exemplo o indivíduo enxerga com nitidez assim, até 50 centímetros dele. E aí o aluno, primeiro, alguns não passaram para metro. Eu tenho que passar para metro, senão não vai sair em dioptria, tem que estar no sistema internacional. Então, se você não passou para metro, já não deu certo. 50 centímetros em metros equivalem a meio metro. E aí, vejam bem, o aluno lembrou de passar para metro, ele joga na equação. Aí ele faz isso, ó. V igual a 1 dividido por meio. Porque no enunciado diz que a distância focal mede essa distância máxima. E aí ele divide 1 por meio. 1 dividido por meio, sempre que eu divido por meio, é só multiplicar por 2. 1 dividido por meio dá 2. Aí ele responde, 2 dioptrias. Alternativa E. E errou. Errou por quê? Porque tinha uma sutileza que eu precisava lembrar. Quando uma pessoa tem um defeito de visão chamada miopia, para corrigir, a gente utiliza lentes divergentes. E as lentes divergentes, quando a gente monta o equacionamento, a gente coloca que as lentes divergentes têm distância focal negativa. Então, se a lente divergente tem distância focal negativa, a solução correta desse exercício fica 1 dividido por menos meio. E aí, 1 dividido por menos meio significa menos 2π. E aí, menos 2π é a alternativa A. Então, é legal vocês estudarem os defeitos de visão, miopia, com que lente que corrige, hipermetropia, com que lente que corrige, presbiopia ou vista cansada, com que lente que corrige, estrabismo, com que lente que corrige, astigmatismo, com que lente que corrige. O que significa cada um desses defeitos? Um é enrijecimento dos músculos ciliares do cristalino, outro é encurtamento do globo ocular, outro é alongamento do globo ocular, outros são diferentes raios de curvatura no globo ocular, outro são desvios do eixo óptico. Então, é muito lindo isso, é muito interessante, eu indico que vocês façam uma revisão sobre ótica da visão, tá bom? Quinto exercício, esse é interessantíssimo, porque envolve os fenômenos de refração e reflexão. Antes de mais nada, olhe para esse feixe, para o desenho. Feixe incidente, chega aqui, ele se divide. Ao sair, cada raiozinho desse sofre reflexão e chega ao perfil do filme. Tá bom.
Ele fala que esse feixe aqui é constituído por vermelho, por verde e por azul. Essa é a constituição. Agora vamos lá. Como que eu sei qual raio ali é de cada cor? Sempre que eu tenho essa entrada, essa incidência da luz num prisma, sofrendo refração da maneira que está aí no enunciado, eu tenho essa decomposição, cada feixe sai com um ângulo, cada raio sai com um ângulo. Ok. Quem desvia mais? O violeta. Quem desvia menos? Nas cores visíveis, tá? Dentre as cores visíveis, quem desvia mais? O violeta. Quem desvia menos? O vermelho. Agora eu vou dar um acréscimo aqui teórico e vocês depois estudem. O violeta, ele desvia mais. Por quê? Porque ele tem menor velocidade, desvia mais. Que isso, Doreto? O que tem a ver o ângulo de desvio com a velocidade? Indico fortemente para vocês estudarem a lei de Snell, que é a base do nosso estudo de refração. Então, quando eu falo de violeta, ela é a mais lenta das cores no meio material. No vácuo, todas têm a mesma velocidade de propagação, mas no meio material, a violeta é a mais lenta. Então, eu, quando aluno, como que eu fiz para memorizar? Ela é a violenta. Que aí eu sabia que das cores, a violeta era a mais lenta, dentre as cores visíveis. Então, foi assim que eu memorizei quando aluno de ensino médio. Violenta, mais lenta. E aí, pensando lá na física moderna, que é outra área da física lindíssima, eu também usei isso para lembrar de outra coisa, que dentre as cores, a que tem mais energia é a violeta. Por quê? Olha, o jeito que eu lembrei é assim, tá, gente? Violenta. O impacto dela é violento. Então, o violenta, para mim, servia para eu lembrar de duas coisas de teoria. Tanto que ela era mais lenta das cores nos meios materiais e que ela era mais violenta, maior energia. Ela carregava maior energia, transportava maior energia. Então, aqui não tem violeta. Só tem azul, verde e vermelho. Mas o azul está mais perto do violeta, o vermelho é a mais rápida e o verde é intermediário. Então, dessas três sinalizadas, qual desvia mais? Qual está mais próxima do violeta? Então, é o azul. O azul que desvia mais. Então, ele vem para baixo. A partir daí, é só você seguir o caminho. Pronto. Você chegou até o raio lá em cima, até o ponto lá em cima. Depois, a que desvia menos é a vermelha. Está aqui, ó. Segue o caminho dela. Aqui. E óbvio que, intermediariamente, a verde desvia aqui. E aí ele pede para eu analisar as cores no filme de baixo para cima. De baixo para cima ficou como? Vermelho, verde e azul. A alternativa correta, alternativa A. Quero atentá-los para o seguinte. Doreto, então sempre que tiver refração tem desvio. Calma. Refração é a passagem da luz de um meio para o outro alterando sua velocidade. Só que existe um caso em que não há desvio, que a gente chama de incidência normal. Então, tudo isso fica claro se você fizer um estudo de lei de Snell. Estude refração da luz, é muito importante esse conteúdo. E o último também é sobre refração. Veja que o Sol, depois leia o enunciado, o Sol está aqui embaixo, mas eu tenho a percepção que ele está mais para cima. Por quê? Porque a luz emitida pelo Sol, ao adentrar em nossa atmosfera, sofre refração devido à diferença de densidade do ar. Diferença de densidade vai fazer com que a luz tenha diferentes velocidades. Então, com isso, ela sofre desvio. Nesse desenho aí mostrado, tem o desvio devido à refração. Doreto, sempre tem refração, tem desvio? Não, gente, tem um caso lá de incidência normal, deem uma olhada. Mas, genericamente, pelo exercício, eu observo e vejo. O raio de luz está desviando. Por quê? Porque está sofrendo refração. A alternativa correta é a alternativa A. Qual é o fenômeno que responde a isso? Refração da luz solar ao atravessar camadas de ar com diferentes densidades. Então, veja bem, a ótica
Tem muita coisa para ser estudada. De novo, os 3 fenômenos básicos: reflexão, refração e absorção. Isso dá para você estudar as cores dos corpos, formação de sombra, que pode cair até na prova de matemática, porque a gente sai muito por semelhança de triângulos em formações de sombra. Pode acontecer. E aí você tem as teorias, as partes teóricas interessantes. Fundamentos da ótica geométrica, que é o início. Depois, espelhos planos, espelhos esféricos, refração da luz, lentes esféricas, ótica da visão, instrumentos óticos, que são os microscópios, as lupas, as lunetas, os telescópios. Então tem bastante coisa aí para vocês darem uma olhada, tá bom? Espero poder ter ajudado. De novo, lembrando, isso não é um conteúdo que eu estou gerando para a internet. São apenas revisões rápidas do que a gente fez na aula ao vivo. Então, eu indico muito que vocês assistam a aula ao vivo, porque a gente debate, a gente discute muita coisa, tá bom? Obrigado por assistirem aí e bons estudos a vocês. Tchau, tchau.